Meu nome é Melissa, e isso aconteceu há mais de 15 anos, quando eu ainda era bem pequena. Foi em um povoado de Minas, de onde é originária a família da minha mãe. Desde que me entendo por gente, nós íamos para lá passar todo tipo de comemoração em família. Fosse Natal, Ano Novo, Carnaval ou qualquer outra coisa. Qualquer pretexto era suficiente para reunir todo mundo. Ficávamos na casa de uma tia da minha mãe. Era uma casa muito grande, e como a família se reunia em peso, todos acabavam espalhados por diferentes quartos. Minha mãe normalmente dormia com uma de suas primas, e eu ficava em outro quarto com uma prima mais nova do que eu. Como ainda éramos crianças, dormíamos juntas em uma espécie de cama grande, onde cabíamos sem problema. Há um detalhe daquela habitação que lembro muito bem. Na porta havia um sino pendurado. Não importava quem entrasse ou saísse, ele sempre tocava. Era impossível abrir ou fechar a porta sem que o sino fizesse barulho. Também me lembro de que a mãe da minha prima tinha o costume de entrar durante a noite para verificar se estávamos bem. Por isso, ouvir aquele sino tocar de madrugada era algo completamente normal para mim. Certa noite fui despertada justamente por aquele som. Ouvi o sino e abri os olhos, imaginando que minha tia tivesse entrado no quarto. A primeira coisa que fiz foi olhar para minha prima. Ela continuava dormindo. Depois olhei para a porta. Não havia ninguém. Fiquei confusa por alguns segundos. Pensei que talvez tivesse sonhado com o som, porque também não ouvi o sino tocar novamente, como teria acontecido se alguém tivesse saído do quarto. Enquanto permanecia deitada pensando nisso, senti algo muito estranho. Senti que alguém estava me observando. Olhei para a outra extremidade da cama e vi uma menina. Ela tinha tranças, vestia um vestido branco e algo parecido com um véu cobria sua cabeça. O que mais me chamou a atenção foi o quão branca ela era. Eu era muito pequena e não sabia descrever aquilo direito na época, mas ela parecia muito mais branca do que qualquer pessoa que eu já tivesse visto. Ela estava parada, nos observando. A mim e a minha prima. Sem se mover. Sem dizer uma única palavra. Senti vontade de gritar, mas quando estava prestes a pedir ajuda, ela percebeu minha reação. Então levantou uma das mãos e levou um dedo aos lábios. Fez um gesto pedindo silêncio. Lembro perfeitamente daquele movimento, porque foi justamente o que mais me assustou. Depois disso, ela começou a se aproximar. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Ela chegou até onde eu estava deitada e acariciou meu cabelo. Só isso. Não fez mais nada. Passou a mão no meu cabelo por alguns segundos e então se afastou. Nesse momento, o sino da porta voltou a tocar, exatamente como da primeira vez, como se alguém tivesse acabado de sair do quarto. Quando olhei para o lugar onde a menina estava, não havia mais ninguém. Não me lembro de ter gritado nem de ter corrido para junto da minha mãe. A próxima lembrança que tenho é de acordar na manhã seguinte. Durante o dia, praticamente não pensei no que havia acontecido, mas quando chegou a noite e minha mãe me disse que era hora de dormir, tudo voltou à minha mente de uma vez só. Comecei a chorar. Contei exatamente o que tinha visto e disse que não queria voltar a dormir naquele quarto. Minha mãe achou que eu tinha tido um pesadelo, mas eu insistia que não havia sido um sonho. Enquanto conversávamos, uma tia da família ouviu a conversa e perguntou o que estava acontecendo. Minha mãe contou o que eu dizia ter visto. Lembro que minha tia apenas respondeu que seria melhor, dali em diante, eu dormir com ela. E assim foi. Todas as vezes em que voltamos àquele povoado, nunca mais dormi naquele quarto. Muitos anos se passaram antes que voltássemos a falar sobre isso. Certo dia, já adulta, relembrei a história com minha mãe. Falei até em tom de brincadeira. Disse que provavelmente tinha sido apenas um sonho que me marcou muito quando eu era criança.
Foi então que ela me contou algo que nunca havia me dito. Acontece que naquela mesma noite, depois que eu fui dormir, minha tia lhe contou uma história. Muitos anos antes, existiu uma menina na família. Ela era filha de uma das tias mais velhas. Segundo todos se lembravam, a menina era albina, algo que naquela época chamava muita atenção no povoado. Como fazia muito calor e o sol machucava sua pele, a mãe costumava cobrir sua cabeça com um pano quando saía de casa. A menina morreu quando tinha cerca de 10 anos. Quando foi velada, prepararam seu corpo com o vestido da primeira comunhão e fizeram tranças em seus cabelos. Minha mãe me disse que a descrição que fiz naquela manhã coincidia exatamente com a forma como a menina havia sido velada e enterrada. O que mais impressionou minha família foi que eu jamais tinha ouvido falar dela. Nem mesmo minha mãe conhecia aquela história. Tudo havia acontecido mais de 70 anos antes de eu nascer. Por isso, quando descrevi a menina de tranças, usando um vestido branco e com algo cobrindo a cabeça, minha tia ficou sem palavras. Sei que esta não é a história mais assustadora que vocês vão ouvir, mas até hoje ela continua sendo uma das experiências mais estranhas da minha vida. Meu relato. Bom, meu relato começa talvez como um filme de terror, mas é 100% real. Foi justamente por causa do que aconteceu que comecei a procurar mais histórias paranormais, primeiro em sites e depois no YouTube. Quem nunca passou por algo assim provavelmente pensa que muitas dessas histórias são exageradas. Mas alguém que já viveu algo parecido, como eu, sabe que muitas vezes esses relatos até ficam aquém do que realmente acontece todos os dias, todas as noites. Seja dentro da nossa própria casa ou em casas ao nosso redor, mesmo que nem sempre sejamos sensíveis o suficiente para perceber. Eu me casei muito jovem, aos 21 anos, e 4 anos depois me separei. Não tínhamos filhos, ambos trabalhávamos e tínhamos uma vida financeira estável. Então a separação foi relativamente tranquila, dentro do possível. Fui eu quem deixou a casa. Encontrei uma casa para alugar no mesmo bairro, o que era conveniente porque a região era central, ficava perto do meu trabalho e também da universidade onde eu estudava, já que eu ainda estava tentando concluir minha graduação. A verdade é que a casa era grande demais para mim. Não era uma casa enorme, mas ainda assim tinha mais espaço do que eu precisava. Como o aluguel custava praticamente o mesmo que um apartamento, achei que valia a pena aproveitar. Havia um quintal, uma vaga para guardar o carro e, no térreo, espaço apenas para a cozinha e a sala de jantar. No andar de cima havia 2 quartos, e em um deles improvisei uma sala de televisão com apenas um sofá, um frigobar e meus videogames. Eu passava grande parte das minhas tardes ali, e só ia para o quarto ao lado quando chegava a hora de dormir. Numa dessas noites jogando videogame, acabei cochilando. Foi apenas por um segundo ou talvez alguns segundos. Mal fechei os olhos, ainda com o controle nas mãos, quando uma voz me despertou. Raimunda, venha. Era uma voz de mulher dentro da minha casa, chamando alguém. Eu a ouvi com absoluta clareza. Logo depois escutei passos descendo as escadas. Fiquei completamente paralisado, tentando me convencer de que tudo não passava da minha imaginação. Desliguei a televisão e permaneci em silêncio atrás da porta. Era apenas uma voz de mulher e ainda assim senti um medo enorme. O que eu deveria fazer? Gritar para os vizinhos pedindo ajuda? Mandar mensagem para algum amigo ir me buscar porque havia uma voz estranha dentro da minha casa? Acho que fiquei ali por cerca de 20 minutos, em estado de choque. Então ouvi outra coisa. Um som vindo do quarto ao lado do meu quarto. Em seguida, um grito de mulher.
Segundos depois, o choro de uma menina. Era um choro curto, mas dilacerante. Durou talvez 3 segundos e cessou de repente. Acabei adormecendo ali mesmo, naquele sofá onde costumava jogar, e despertei pela manhã. Tudo parecia perfeitamente normal. No entanto, alguns dias depois, aconteceu de novo. Raimunda. A voz falou atrás de mim. Eu estava na sala de jantar e já sabia o que viria a seguir. Ouvi os passos descendo as escadas, dessa vez aproximando-se de onde eu estava. 20 minutos depois, no andar de cima, veio o grito. O grito da mãe. E então o choro da menina, interrompido abruptamente poucos segundos depois. Isso aconteceu pela 3ª vez. Foi então que finalmente criei coragem para entrar em contato com as pessoas que haviam me alugado a casa. Parecia que eles já esperavam a minha ligação. O proprietário disse que passaria no meu trabalho para conversar comigo, e assim fez, tentando me convencer a permanecer na casa. Perguntei diretamente o que havia acontecido ali. Naquela casa onde eu agora morava. Naquela casa para a qual eu teria de voltar em poucas horas. Sim, aconteceu alguma coisa. Mas não é necessário que você saiba, respondeu. Em seguida mostrou as cláusulas do contrato que eu havia assinado. E sinceramente não havia como escapar. O contrato tinha duração de 1 ano. Depois de muita discussão, ele acabou me oferecendo a possibilidade de rescindi-lo, mas deixou claro que não devolveria o depósito. Era 1 mês de aluguel. Mesmo assim, aceitei. Naquela mesma noite, comecei a procurar outro lugar para morar. Durante as semanas que ainda permaneci naquela casa, de tempos em tempos eu voltava a ouvir exatamente a mesma coisa. Os mesmos sons. A mesma sequência. Sempre no mesmo horário. Até hoje me lembro do que me disseram para tentar me convencer a ficar. Não são fantasmas como nos filmes. Eles não te veem. São energias que ficaram presas na casa. Ecos de um momento horrível. O que mais me assustava era a tranquilidade com que falavam sobre aquilo. O domínio que demonstravam ter sobre o assunto. O que vou contar aconteceu em 2016 no México, de onde sou originária. Sou de Las Choapas, Veracruz, embora grande parte desta história tenha acontecido em Coatzacoalcos. Naquela época eu estava terminando meu mestrado. Sou formada em criminalística e mestre em ciências forenses. Menciono isso porque durante anos trabalhei cercada por histórias, rumores e todo tipo de coisa que as pessoas chamavam de paranormal, mas jamais tinha acontecido algo que me fizesse questionar de verdade tudo aquilo em que eu acreditava. Além disso, eu já vinha carregando outros problemas. Fazia aproximadamente 1 ano que eu havia me separado do meu companheiro e, para piorar, uma doença que eu acreditava ter deixado para trás havia retornado. Anos antes, eu tinha sido diagnosticada com um carcinoma gástrico. Passei por tratamentos muito pesados e terminei completamente esgotada, tanto física quanto emocionalmente. Quando os médicos me disseram que a doença havia voltado, simplesmente desisti. Disse à minha mãe que não queria passar por tudo aquilo novamente e que não pretendia fazer outro tratamento. Ela nunca aceitou essa decisão. Tentava parecer forte quando estava comigo, mas eu a ouvia chorando escondida. Certa tarde, um tio foi nos visitar e minha mãe acabou contando tudo a ele. Foi nesse dia que ele mencionou um lugar em Coatzacoalcos. Segundo ele, anos antes havia levado uma irmã sua até lá, uma mulher que também tinha câncer. Minha mãe se agarrou àquela possibilidade desde o primeiro instante. Eu não. Quando meu tio explicou que se tratava de uma espécie de centro espírita, recusei imediatamente. Disse que não acreditava nessas coisas,
mas insistiram tanto que acabei aceitando, mais para dar tranquilidade à minha mãe do que por convicção. Partimos numa quinta-feira de madrugada. Deixei meus filhos com minha irmã e seguimos rumo a Coatzacoalcos. O lugar ficava em um bairro comum. Nada de mansões antigas ou templos escondidos. Era apenas uma casa. O que realmente me surpreendeu foi a quantidade de pessoas. Quando chegamos, já havia uma fila enorme. Pessoas de todas as idades. Algumas pareciam ter vindo de muito longe, outras carregavam pastas com exames médicos, exatamente como nós. Depois de várias horas, finalmente chegou nossa vez. Quem atendia era um homem cego, de aproximadamente 30 anos. Era evidente que não se tratava de uma cegueira recente. Dava para perceber que ele havia nascido assim. Seus olhos eram completamente brancos. Ele trabalhava ao lado do irmão mais velho. A mãe dos dois recebia as pessoas no pátio e ajudava na organização. O consultório ficava numa construção nos fundos do jardim. Lá dentro havia apenas uma maca, uma mesa, algumas velas e uma cadeira onde aquele homem se sentava. Nada mais. Minha mãe entregou meus exames e, em seguida, pediram que eu me deitasse e fechasse os olhos. Eu obedeci, embora por dentro estivesse zombando da situação. Aquilo me parecia absurdo. Lembro perfeitamente que estava sorrindo quando ouvi a voz do homem cego. Se você está rindo, isso não vai funcionar. Aquilo me incomodou. Eu não havia rido em voz alta. Nem sequer tinha falado. Minha mãe me lançou um olhar que praticamente me obrigou a ficar em silêncio. Então a sessão começou. Ele nunca me tocou. Apenas movia as mãos sobre meu corpo, como se estivesse desembaraçando algo invisível. Como se estivesse puxando fios que só ele conseguia enxergar. Quando terminou, disse que eu precisaria voltar por várias semanas. E assim começou uma rotina que se repetiu durante quase 2 meses. Todas as quintas-feiras. À medida que as sessões avançavam, eu me sentia cada vez pior. Estava constantemente cansada, com muito sono e uma tristeza difícil de explicar. Além disso, passei a ter um pesadelo recorrente. Sempre o mesmo. Eu sentia alguém se sentando na beira da minha cama ou puxando os cobertores. Tentava me mexer, tentava abrir os olhos, mas sempre acordava antes de conseguir ver o que estava ali. No começo, pensei que fosse estresse. Mas então aconteceu algo que me deixou nervosa. Depois de uma das sessões, fomos buscar meus filhos na casa da minha irmã. Enquanto caminhávamos em direção à entrada, olhei para as janelas do 2º andar e vi total clareza alguém observando de um dos quartos. Não consegui distinguir o rosto. As cortinas impediam uma visão melhor, mas havia alguém ali. Pensei que fosse meu cunhado. No entanto, quando entramos para almoçar, meu cunhado chegou do trabalho alguns minutos depois. Lembro perfeitamente de perguntar à minha irmã quem estava lá em cima. Ela respondeu que ninguém. Disse que a casa havia permanecido vazia o dia inteiro. Meu cunhado chegou a subir para verificar, mas não encontrou nada. Tentei me convencer de que tinha confundido uma sombra com uma pessoa, mas nos dias seguintes comecei a sentir que algo não estava certo. Não comigo. Com a casa. Pouco depois, os problemas começaram para minha irmã. Minha sobrinha se recusava a subir sozinha para os quartos. Minha irmã dizia sentir que alguém a observava o tempo todo. Meu cunhado afirmava ter visto um vulto preto em diferentes partes da casa. Ninguém queria falar muito sobre o assunto, porque são uma família profundamente católica. Achavam que se ignorassem aquilo, tudo acabaria desaparecendo. Mas não desapareceu. Certa madrugada, minha irmã chegou chorando à minha casa, acompanhada do marido e da filha. Os 3 estavam tremendo de medo. Minha sobrinha estava com a bochecha completamente vermelha. Segundo ela, algo havia puxado seu cabelo na escuridão enquanto estava em seu quarto.
Quando tentou tocar para descobrir o que ou quem era, sentiu uma bofetada tão forte que foi arremessada ao chão. Naquela mesma noite, decidiram abandonar a casa. Durante vários dias ficaram hospedados conosco. Foi então que meu sobrinho mais velho voltou para casa. Naquela época, ele estudava para se tornar padre. Chegou acompanhado por um sacerdote de Acaiucan. Não me lembro do nome dele. A única coisa que recordo é que assim que chegou pediu para ver a casa sozinho. Entrou acompanhado apenas pelo meu sobrinho. Nós ficamos esperando do lado de fora. Depois de algum tempo, pediu que todos entrássemos. Eu estava prestes a permanecer do lado de fora com meu filho quando ele me chamou. A senhora também. Pensei que ele tivesse se confundido. Expliquei que eu não era a mãe da menina. Apontei para minha irmã, mas ele apenas me olhou e respondeu: "Eu sei. Mesmo assim, entre, por favor." Senti algo estranho no estômago. Entrei e me sentei ao lado do meu cunhado e da minha sobrinha. O sacerdote ficou me observando em silêncio por alguns segundos. Então perguntou: "Onde você esteve?" Não entendi. Perguntei o que ele queria dizer. Ele repetiu: "Diga a verdade, onde você esteve?" Então acrescentou algo que me causou um arrepio horrível: "O que está nesta casa chegou junto com você." Não lembro exatamente das palavras, mas foi algo muito próximo disso. Eu jamais havia contado a ninguém sobre aquele lugar em Coatzacoalcos. Minha irmã não sabia. Meus sobrinhos muito menos. Aquilo era um segredo apenas meu e da minha mãe. Ainda assim, acabei contando tudo. Falei sobre as filas, as sessões, o homem cego e as viagens que fazíamos todas as quintas-feiras. Quando terminei, o sacerdote permaneceu em silêncio por um tempo. Depois respirou e disse que eu havia sido curada por espíritos malignos e que agora eles estavam ali, comigo, como se quisessem levar algo em troca. Em seguida, pediu que o acompanhássemos em oração. Enquanto fazíamos as preces que ele orientava, o sacerdote rezava em latim. Passaram-se vários minutos sem que nada acontecesse. Então ouvimos um estrondo forte e pesado vindo do andar de cima. Somente o sacerdote e meu sobrinho subiram para verificar. Ninguém mais. Quando voltaram, o padre estava completamente pálido, coberto de suor. Pediu água, sentou-se por alguns instantes e depois continuou as orações. Ao final, abençoou toda a casa. Abençoou todos nós e foi embora. A partir daquela noite, absolutamente nada voltou a acontecer. Minha irmã deixou de ver sombras. Minha sobrinha voltou a dormir tranquilamente. Meu cunhado nunca mais mencionou figuras estranhas dentro da casa, nem vultos, nem sombras. E era aí que esta história deveria terminar. Mas existe mais uma coisa. Enquanto tudo isso acontecia, meus médicos continuavam acompanhando meu caso. Depois daquelas sessões, realizaram novos exames. Os mesmos exames que meses antes haviam mostrado claramente a presença do câncer. Desta vez, não encontraram nada. Nenhum vestígio. Nenhum sinal. Nenhuma lesão. Os médicos ficaram tão surpresos quanto nós. Minha mãe sempre acreditou que aquele homem havia me curado. Eu só sei de uma coisa. Antes de ir àquele lugar eu tinha câncer. Depois, simplesmente não tinha mais. Também sei que durante semanas, minha irmã e sua família viveram experiências que jamais haviam acontecido naquela casa. E que aquele sacerdote, por algum motivo, estava absolutamente convencido de que as duas coisas estavam relacionadas. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Há vários anos, quando trabalhei fora da minha terra natal e estava em outra cidade, vivi uma experiência muito estranha.
Era 17 de setembro. Como naquela ocasião eu havia ficado de plantão por 2 dias seguidos, disseram que eu poderia ir para casa e só precisaria voltar ao trabalho no dia 19. Eu estava hospedada na casa de uma família que me emprestava um quarto. Naquela noite cheguei, tomei banho e fui me deitar. A verdade é que eu não conseguia dormir porque estava entediada. Fazia 3 dias que eu não conversava com ninguém nem saía para lugar algum. Tudo o que eu fazia era ficar deitada, sentindo uma crescente sensação de inquietação e desespero. Foi então que alguém bateu à porta. Era o filho da senhora que me emprestava o quarto. Ele perguntou o que eu estava fazendo e eu respondi: estou morrendo de tédio. Então ele disse: quer sair? Nem pensei 2 vezes e respondi que sim. Achei que daríamos apenas uma volta pelas redondezas, mas não foi isso que aconteceu. Entramos na caminhonete dele e saímos. Enquanto seguíamos para sabe-se lá onde, ele comentou: me contaram uma coisa, mas não sei se acredito. Quero ir conferir agora. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Justo quando ia perguntar, chegamos para buscar a irmã dele no trabalho. Depois fomos buscar a namorada e um amigo. Quando todos já estavam na caminhonete, perguntei: afinal, o que foi que te contaram? Ele respondeu: disseram que um OVNI caiu perto do Ferro Velho. O dono do lugar viu tudo. Quero verificar se é verdade, porque já ouvi umas 3 pessoas dizerem que viram. Dizem que é uma esfera cheia de luzes coloridas e que o homem a mantém no quintal dos fundos. A irmã dele e eu trocamos olhares. Então ela disse: desde que a gente saia de casa, tudo bem. Vai que é verdade. Começamos a zombar dele, dizendo que estava obcecado demais pelo assunto. Era bem conhecido o interesse dele por extraterrestres. Tinha uma infinidade de recortes, revistas e materiais sobre o tema. A namorada dele, que era bastante desagradável, nos repreendeu. Eu mudei de assunto e passamos a conversar sobre outras coisas. Depois de aproximadamente 1 hora de viagem, chegamos ao Ferro Velho. O lugar estava deserto e escuro. Para entrar, precisaríamos pular uma pequena cerca. Quando nos preparávamos para atravessá-la, ouvimos latidos ao longe. Droga, agora tem cachorros. Antes não tinha, disse nosso amigo. Observamos melhor e percebemos que eram cães muito grandes. Não caminhamos muito até chegar aos arredores. O mato estava alto e tudo indicava que o dono não aparecia ali havia vários dias. De repente ouvimos algo entre a vegetação. Era o choro de uma criança. Parecia o choro de um bebê de aproximadamente 3 meses de idade. Todos ficamos imóveis e em silêncio. O choro voltou a soar, dessa vez mais forte, como se a criança estivesse tentando chamar nossa atenção. Assustado, o outro rapaz disse: vamos embora. Essa é a hora ruim. É só um bebê, vocês são uns irresponsáveis, respondeu a namorada do meu amigo. Ela ficou completamente alterada. Sem pensar 2 vezes, entrou no meio da vegetação e desapareceu. Pouco tempo depois voltou carregando uma cesta. Dentro dela havia um bebê. O rapaz implorou para que ela deixasse a criança onde estava e pediu que todos voltássemos para a caminhonete e saíssemos dali. Mas ela se recusou. Disse que levaria o bebê com ela. Todos achávamos extremamente estranho encontrar uma criança sozinha, naquele lugar perdido no meio do nada. O único local próximo era o Ferro Velho, e não havia ninguém por ali. Depois de muita discussão, decidiram levar a criança e entregá-la à polícia. Se encontrássemos alguma viatura pelo caminho, a entregaríamos imediatamente. Já eram 11h30 da noite e calculávamos que chegaríamos à cidade depois da meia-noite. Entramos novamente no veículo. O clima já não era alegre. Havia uma sensação pesada e sufocante no ar, como quando algo ruim está prestes a acontecer.
A namorada do meu amigo continuava reclamando sozinha, mas ninguém lhe dava atenção. Então a irmã dele comentou: "Se eu soubesse que você viria, nem teria vindo." "É verdade", concordei. Depois disso, o silêncio tomou conta da caminhonete. Após alguns quilômetros, nós que estávamos sentados atrás voltamos a conversar. Já fazia cerca de 20 minutos que estávamos viajando, mas havia algo estranho. O bebê não chorava, não se mexia, não fazia absolutamente nenhum som. Era como se a cesta estivesse vazia. Perguntei ao meu amigo se a criança realmente ainda estava ali, porque não fazia barulho nem se movia. Sem pensar muito, ele respondeu: "Está sim, deve estar dormindo." Pedi que verificassem. Vai que a criança estivesse morta, ou no caso mais absurdo de todos, que não houvesse nada dentro da cesta. A namorada dele retirou o bebê da cesta. Era uma criança linda. Parecia um bebê de comercial de televisão. Alguém comentou: "Talvez tenham sequestrado essa criança e a deixaram lá para buscá-la depois." Não sei porquê, mas logo começamos a imaginar que talvez fosse uma criança sequestrada pelo tráfico para exigir resgate. Cada um apresentou uma teoria diferente. Talvez os pais a tivessem abandonado. Talvez a tivessem esquecido. Foi então que um cheiro horrível começou a surgir. Cheiro de esgoto. De algo podre. Naquele exato momento, o bebê começou a chorar, mas aquele não era um choro normal. Era um som macabro, profundo, cavernoso. Parecia um lamento de sofrimento vindo de algo que não era humano. A namorada do meu amigo começou a gritar: "Isso não é uma criança!" Eu estava olhando pela janela naquele instante. Quando virei a cabeça para dentro da caminhonete, vi que aquela coisa tinha chifres, garras. Seu rosto estava se deformando. Rosnava. Já não chorava mais. O rapaz que vinha sentado atrás conosco começou a rezar desesperadamente. Pouco depois, aquela criatura começou a desaparecer. Foi se dissolvendo no ar como névoa, como a fumaça de um cigarro que se dispersa lentamente até desaparecer. Tudo o que restou foi o eco dos seus rosnados. Meu amigo procurou um lugar para parar a caminhonete. Quando estacionou, verificou o interior do veículo por todos os lados. Mas ninguém conseguia acreditar. Como aquele bebê tão bonito e inocente podia, na verdade, ser um demônio. Estávamos aterrorizados e sem saber o que fazer quando uma viatura policial passou pela estrada. O policial perguntou imediatamente: "O que vocês estão fazendo aqui?" Meu amigo respondeu: "Achei que ouvi um barulho estranho no motor e parei para verificar." O policial nos observou com desconfiança. Claramente não acreditou. Então perguntou: "Vocês vêm do Ferro Velho, não é?" "Não." "Foram procurar o OVNI?" "Não fomos." O policial balançou a cabeça e disse: "Não se façam de idiotas. Essa cesta que a moça está carregando veio de um acidente que aconteceu há alguns dias. Ela foi arremessada para longe dos pais durante a colisão. Todos morreram, e tudo isso por curiosidade, por querer ver algo que nem existe." Depois continuou falando: "Sabem de uma coisa? Vão para casa." Saímos dali imediatamente. Mais adiante, a namorada do meu amigo jogou a cesta fora. Primeiro deixamos o amigo em sua casa, depois deixamos a namorada, que morava perto dele. Quando chegamos em casa, ninguém comentou nada. Na verdade, até esquecemos completamente a história do OVNI. Naquela noite não dormimos. Passamos horas sentados no quintal conversando. No dia seguinte acordamos tarde. Ou melhor, fomos acordados. O pai da namorada chegou desesperado porque algo terrível havia acontecido durante a madrugada. Segundo ele, depois que deixamos a moça em casa, ela pediu à irmã que a levasse para buscar algo que havia esquecido. Disse que sabia exatamente onde estava e que não era muito longe.
Cerca de 1 hora depois, a outra filha telefonou para casa. Pai, minha irmã desapareceu. Ela contou que a irmã havia descido do carro, caminhado até encontrar uma cesta abandonada, pegado a cesta e seguido em direção à escuridão. Várias pessoas saíram para procurá-la, mas nunca a encontraram. Nunca mais tiveram notícias dela. Procuraram por toda parte, nos povoados, na cidade e até na fronteira. Nada. Dias depois, estávamos percorrendo os lugares onde ela havia desaparecido quando fomos novamente abordados pela mesma viatura. Era o mesmo policial que havia nos encontrado na noite em que achamos o bebê. E agora, o que estão fazendo aqui? Não me digam que vieram passear? Meu amigo contou tudo o que havia acontecido e mostrou um cartaz que fizemos com a foto da desaparecida. O policial observou o cartaz e então disse: não a procurem mais. Ficamos sem entender. Então ele continuou: a verdade é que eu disse que a família do bebê morreu em um acidente porque não queria assustar vocês. Aquele bebê foi oferecido em um ritual de magia negra. Segundo ele, um casal havia se envolvido com o satanismo. Diziam que durante uma cerimônia lhes pediram que sacrificassem aquilo que mais amavam. E eles sacrificaram o próprio filho. O policial afirmou que o Ferro Velho, por ser um lugar tão isolado, acabava servindo para todo tipo de prática obscura. Por fim, concluiu: o mais provável é que a moça tenha voltado para lá atraída por aqueles que realizaram o sacrifício e fizeram com ela a mesma coisa que fizeram com o bebê. A história que vou contar é sem dúvida uma das experiências mais aterrorizantes que já vivi. É também um exemplo perfeito de como uma ótima noite pode se transformar rapidamente em um verdadeiro pesadelo da vida real. Esses acontecimentos ocorreram há alguns anos, quando eu tinha 19 anos. Hoje estou prestes a completar 28, mas ainda me lembro de cada detalhe com absoluta clareza. E, sinceramente, até hoje não consigo explicar exatamente o que aconteceu. Para contexto, moro em uma cidade relativamente grande no sul da Europa. Meu bairro é formado por casas pequenas e alguns prédios residenciais. Nada fora do comum. Não há lugares perigosos, construções abandonadas ou algo do tipo. Na verdade, é um lugar até meio monótono às vezes. Além disso, conheço pessoalmente todos os meus vizinhos, então sempre me senti seguro morando ali. Naquela época, minha vida se resumia basicamente a frequentar as aulas da universidade, voltar para casa para estudar para as provas, dormir um pouco e repetir a mesma rotina durante semanas inteiras. Eu praticamente não tinha tempo livre. Naquela sexta-feira, porém, meus pais decidiram visitar alguns parentes em outra cidade. Eles chegariam lá à tarde, passariam o sábado inteiro e voltariam em algum momento do domingo. Isso significava uma coisa: eu teria a casa só para mim durante todo o fim de semana. E o que poderia ser melhor para um rapaz da minha idade? Desde criança eu adorava ficar sozinho em casa. Além disso, era a oportunidade perfeita para chamar meus amigos, já que por causa dos estudos eu quase nunca conseguia vê-los. Liguei para eles e combinamos de nos encontrar no sábado. A ideia era pedir comida, jogar videogame e colocar o papo em dia. Só havia uma coisa que eu precisava fazer antes. Eu tinha me esquecido completamente de que na sexta-feira à noite aconteceria o tradicional quiz anual de geografia da universidade. Eu precisava participar, pois já havia prometido aos meus colegas. Além disso, não tinha nada melhor para fazer naquela noite. Achei que seria divertido e, sem querer me gabar, sempre fui muito bom nesse tipo de competição. A noite começou de forma excelente.
Eu e meus amigos da universidade formamos uma equipe com 6 pessoas. Ao todo, 10 equipes participariam da competição. O salão estudantil estava lotado. Sinceramente, eu não esperava tanta gente. Todos estavam se divertindo. Havia comida e bebidas gratuitas para os participantes. O clima era agradável e, quando percebemos, já estávamos na última pergunta do quiz. Pouco depois, chegou o momento de anunciar os resultados. Para minha surpresa, nossa equipe terminou em segundo lugar entre as 10 participantes. Recebemos um pequeno prêmio, tiramos uma foto juntos e finalmente chegou a hora de meter o pé para casa. Me despedi dos meus amigos e corri para pegar o último metrô. A cidade onde moro não possui um sistema de transporte funcionando a noite toda, o que é bastante chato. Desci na minha estação e comecei a caminhar em direção à minha casa, que ficava a cerca de 10 minutos dali. Era começo de outubro, então o clima já estava ficando frio por aqui. Além disso, eu estava exausto. Tudo o que queria era chegar em casa, preparar um macarrão instantâneo no micro-ondas e dormir. Então ouvi algo que jamais vou esquecer. Foi um dos gritos mais altos e aterrorizantes que já ouvi em toda a minha vida. Era claramente um grito humano, mais especificamente de um homem. Mas não era um simples grito. Parecia o som de alguém sofrendo uma dor insuportável, como se estivesse tendo o braço arrancado ou sendo brutalmente mutilado. Parei imediatamente. Olhei ao redor tentando descobrir de onde vinha aquele som. O mais estranho era que a rua inteira estava completamente silenciosa. Quase todas as casas já estavam com as luzes apagadas. Por alguns segundos fiquei preocupado, porque a situação era totalmente inesperada. Então outro grito ecoou por todo lado. Dessa vez consegui identificar melhor a direção. O som vinha da direção da minha casa. Acelerei o passo imediatamente. Não cheguei a correr, mas andava o mais rápido que conseguia, olhando constantemente por cima do ombro e prestando atenção a qualquer movimento ao meu redor. Quando virei a esquina próxima da minha rua, vi um grupo de 4 ou 5 pessoas ao longe. Eles estavam a cerca de 200 metros de distância. Assim que me viram, todos começaram a correr na minha direção. Fiquei completamente sem entender. Por que alguém faria isso ao simplesmente avistar uma pessoa andando na rua? Nesse momento, meus instintos assumiram o controle. Dessa vez eu corri. Minha casa ficava exatamente entre mim e aquele grupo. Felizmente, estava muito mais próxima de mim do que deles. Enquanto avançavam, eles gritavam coisas que eu não conseguia compreender. Cheguei ao portão da frente e, justamente quando tentava destrancá-lo, minhas chaves caíram no chão. Parecia cena de filme. Peguei as chaves rapidamente, mas antes de abrir a porta, lancei um último olhar para aqueles caras. Todos tinham a aparência de moradores de rua. As roupas estavam rasgadas, sujas e extremamente desgastadas. Naquele instante, tive certeza de que fiz a escolha certa ao fugir. Finalmente consegui entrar em casa. Fechei e tranquei a porta o mais rápido possível. Eu respirava tão forte que parecia ter acabado de correr uma maratona. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. E se eles tentassem invadir a casa? E se quebrassem a porta? Meus pais não estavam ali. Eu estava completamente sozinho. Apaguei todas as luzes e permaneci ao lado da porta, ouvindo qualquer som vindo de fora. Pareceu uma eternidade, embora provavelmente tenham sido apenas alguns minutos. Nada aconteceu. Lá fora reinava um silêncio absoluto. Aquilo era reconfortante, mas ao mesmo tempo muito estranho. No fundo, eu sentia que o perigo ainda não havia passado. Tinha a impressão de que aqueles homens continuavam por perto. Depois de algum tempo, fui até a janela e espiava com cuidado. Não havia ninguém. Fui até a janela da cozinha. Novamente nada.
Apenas a rua vazia e o vento balançando os galhos das árvores. Mesmo assim, decidi ligar para o número de emergência e relatar tudo o que havia acontecido. Expliquei à atendente cada detalhe, inclusive os gritos que ouvi anteriormente. Para ser sincero, ela não pareceu muito prestativa no começo. Por algum motivo, continuava perguntando se eu conhecia as pessoas que haviam corrido atrás de mim. Como eu não havia sido ferido e nenhuma agressão efetivamente aconteceu, aparentemente eles não podiam fazer nada. No fim da ligação, ela disse que enviaria uma viatura para patrulhar a região e que me avisariam caso encontrassem algo suspeito. Agradeci e desliguei. Cerca de 15 ou 20 minutos depois, vi uma viatura passando lentamente pelo bairro, inclusive em frente à minha casa. Foi nesse momento que decidi dormir. Eu estava completamente exausto. Já havia passado da meia-noite fazia tempo. Na manhã seguinte, tentei ao máximo não pensar nos acontecimentos da noite anterior. Mas minha cabeça estava cheia de perguntas sem resposta. Meu melhor amigo ligou dizendo que outro amigo nosso estava passando mal e não poderia comparecer. Então passamos o dia inteiro apenas eu e ele na minha casa. Antes de ele ir embora, mencionei rapidamente o que havia acontecido na noite anterior, sem entrar em muitos detalhes para não preocupá-lo. Nós até brincamos sobre o assunto, mas ao mesmo tempo percebi que ele estava realmente preocupado comigo. Meus pais também ligaram perguntando se estava tudo bem. Respondi que sim, porque sabia como minha mãe se preocupava facilmente. Eu pretendia contar tudo a eles, mas preferia esperar até que voltassem para casa. Naquela noite, antes de dormir, conferi 2 vezes todas as portas e janelas para garantir que estavam trancadas. Liguei um filme na televisão e aos poucos comecei a esquecer tudo o que havia acontecido. Até que cerca de 1 hora depois do início do filme, ouvi um estrondo vindo de fora. Parecia que alguém tinha arremessado uma pedra contra a casa. Peguei o controle remoto e desliguei a televisão para ouvir melhor. Não tinha certeza se o barulho realmente aconteceu ou se a paranoia estava começando a me afetar. Mais uma vez, silêncio total. Eu não sabia que tipo de jogo estavam fazendo comigo, mas lentamente o medo começou a dar lugar à irritação e à raiva. Olhei pela janela do meu quarto, que ficava no 2º andar com vista para a rua. Tudo parecia normal. Decidi permanecer acordado e alerta o máximo de tempo possível. Mas em algum momento, por volta das 4 da manhã, acabei pegando no sono. Algumas horas depois, acordei com o som da minha família chegando em casa. Já era quase meio-dia. Eu havia dormido praticamente metade do dia, algo extremamente incomum para mim. No início, eles brincaram dizendo que eu tinha acabado de sair da cama e pediram ajuda para descarregar as malas do carro. Foi então que achei que era hora de contar tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Como eu imaginava, eles ficaram muito preocupados e abalados com a história. Ao mesmo tempo, ficaram aliviados por eu estar bem. 1 semana depois, decidimos instalar câmeras de segurança na frente e nos fundos da casa. Desde então, nada parecido voltou a acontecer. Também nunca recebi qualquer atualização da polícia. Até hoje não faço ideia do motivo pelo qual aquelas pessoas correram atrás de mim. Quem era o cara que gritava? Por que parecia estar sofrendo tanto? Ele era realmente uma vítima daqueles lunáticos? Ou tudo aquilo fazia parte de alguma estratégia cruel para atrair pessoas preocupadas? E aquele estrondo que ouvi na 2ª noite? Estava relacionado a tudo isso ou foi apenas fruto da minha imaginação? Já me fiz essas mesmas perguntas milhares de vezes, mas acredito que jamais terei certeza suficiente para descobrir a verdade.